Olá, aqui é o Pedro e vamos falar de Gantz. O filme do Gantz já tinha sido anunciado faz um tempinho e chegou a sair aqui em Bloco News e tal. A gente colocou várias notícias sobre o andamento do filme. Se eu não me engano, ele estreou no Festival de Veneza. E bem, era muito aguardado, principalmente pelos fãs de Gantz, né, que ficaram meio órfãos depois que o mangá acabou, e também pela adaptação do anime, que cobriu muito pouco do mangá e nunca teve uma continuação. E a gente sabe hoje em dia que é muito difícil ter uma continuação de Gantz. O fato é que Gantz, pra mim, é um mangá e tanto. Por mais que eu desgoste de uma certa parte do mangá, eu acho que depois ele fica meio repetitivo e algumas coisas se desvirtuam, enfim. Mas eu gosto da maior parte dele. É uma obra e tanto, né? Foi o primeiro mangá, ou talvez o único, que eu fiquei mais de 10 horas lendo em um dia só. E existem algumas coisas que definem Gantz, né? A violência gratuita, a ofensa gratuita, principalmente. E, é claro, a muita ação e personagens que, na sua maioria das vezes, tem um desenvolvimento legal. Mas, no geral, isso não importa muito dentro do mangá. O que importa mesmo é a insanidade e a adrenalina que esses personagens vão levando pra obra. Mas, enfim, vamos falar do filme. O filme cobre o arco de Osaka, que é um arco bem longe, né? Bem lá na frente do mangá. Claro que se a gente pegar os capítulos inteiros, ele não é bem lá na frente. Ele é até meio que próximo à metade. É lá pelo volume 38, 37, não lembro agora, vai estar isso mostrando. O que é volume pra caramba. E é depois de várias missões, né? O Gantz tem uma intensidade de leitura muito grande, porque ele tem muitas missões, muitos diálogos, desenvolvimento de personagens, né? Mesmo que às vezes esse desenvolvimento não chegue a lugar nenhum, ele sempre faz questão de passar isso. E eu achei estranho porque o arco de Osaka, primeiro ele não tem o Kei, né? Que é o protagonista do Gantz. Por um motivo que o filme mostra, mas eu não sei se é spoiler se eu falar, mas o filme meio que modificou a morte dele e eu já vou falar disso. E eu pensei que se eles fossem, né, adaptar um filme de Gantz, alguma ova, uma coisa do tipo, eles iriam continuação da onde um anime parou, não sei, até uma continuação do live action, né, que o live action fez um resumão ali de mais ou menos o que o anime adapta. Mas não, eles pegaram o arco de Osaka, o que é bom, porque esse arco ele até tem uma ação muito boa, né? É porque chega um nível dos capítulos do Gantz que vários arcos são insanamente violentos e com ação bem alta. Mas esse é um bom exemplo também, né? Tudo bem, fomos lá, eu olhei os trailers, o que chamou a atenção, claro, era muito a animação, né? Lembrou muito a animação que a Toei fez no Capitão Harlock. E bem, saiu em festivais aí e tal, e finalmente a gente saiu pelo Netflix. O primeiro passo ali no começo do live action é que eles deram uma mudada, uma adaptada, digamos assim, na história do arco. Porque como é um arco bem lá no clímax, bem lá na frente do mangá, pra quem não entende, realmente precisava de uma adaptaçãozinha ali, né? E eles fizeram uma adaptaçãozinha tosca, né? Modificaram algumas coisinhas, mas no geral o filme simplesmente se garante naquilo que Gantz se garante muito, que é a violência e a ação. Bom, vamos começar pela animação. A animação é foda, simplesmente incrível. Teve alguns momentos no começo que eu senti fora de conexão, assim, parecia que alguns movimentos eram meio robozões e tal, mas coisa que se vai deixando se relevar, principalmente nas cenas de ação. Também tinha algumas cenas, principalmente no começo, que o personagem falava e a boca mexia de forma diferente, né, e eu vi com dublagem japonesa mesmo, original, mas nada que saísse dos trilhos ali. Nós não temos os vampiros, né, como teve no live action, tudo bem, a gente vai pro arco de Osaka. Eu fiquei decepcionado como fã de Gantz em alguns pontos. O primeiro ponto é como é apresentada a própria equipe de Osaka, né? Tudo bem que eu acho que no filme era desnecessário mostrar dessa forma, mas quando você vê no mangá a equipe de Osaka pela primeira vez, você entende que aqueles caras já estão há muito tempo na Gantz. Eles estão há muito tempo jogando, já é uma brincadeira pra eles aquilo ali. Eles já ressuscitam, voltam, compram armas, se drogam. No filme não mostrou, mas no mangá mostra eles se drogando. E mostra que meio que eles não se importam mais, eles estão todos se divertindo ali, né? E isso é no ponto do mangá que essa reflexão tá batendo ali os personagens. Então é legal você ver esse choque no mangá.
No filme eles tiraram isso, até entendo novamente, porque... Por que você vai colocar isso em um filme que boa parte das pessoas pode acabar vendo e não são fãs de Gantz? Outra coisa que me incomodou também foi o nosso protagonista, né? Já que não é o Kei, é o melhor amigo dele, né? Tudo bem. Eu entendo que a escolha pra isso foi mais uma ideia de puxar talvez o carisma do mangá e do próprio anime também. Muitas pessoas que só viram o anime do Gantz têm um carisma bem grande pelo personagem, mas... Eu acho que o filme basicamente vai ao contra de muita coisa que ele é apresentado, porque existe uma desconstrução do personagem, dele ser bonzinho demais, dele se sacrificar pelos outros, né? E esse é meio que o modo ninja, digamos assim, dele, o modo heróico dele. Isso não tem no filme, né? No filme ele simplesmente é heróico e vai ser heróico até o fim. E por via, eu acho que fica ruim os plots de amor e de sentimento dele no filme. Você sabe que é exagerado, você sabe que é meio ridículo, e chegou um nível ali que eu não estava me importando pra isso, eu só queria ver a ação. Então eu acho que o filme só colocou ele ali pra ter algo fora a violência gratuita, né? Pra realmente fechar o filme, o que é aceitável, né? O filme realmente tem um começo, meio, fim. Existe já um consenso, né? Tem um livro sobre roteiros e tal que fala disso, que é legal você ter o seu clímax mais ou menos da metade pro final do filme, porque aí você tem mais ou menos um meio, que é o dobro da introdução, né? A introdução ela tem um tempinho, geralmente o seu meio do filme ele tem que ter o dobro da introdução. Porque aí você também não fica com a noção que o começo é muito repetitivo, ou o começo ele é muito enrolativo. E aí no meio realmente você desenvolve, chega até um clímax que pode ser a parte final. O Gantz, eu acho que esse clímax começa assim que a introdução acaba, né? Pela violência. Bom, e assim, eu não quero me aprofundar em spoilers, eu fiz até um vídeo raso, rápido, como vocês podem ver, só foram minhas opiniões, assim, por cima, de fã de Gantz. Se você discorda, comenta aí sua opinião, e bem, acho que é isso. Eu fiquei muito encantado com a animação, é realmente foda. As lutas estavam épicas, gostei muito, né? De resto, as coisas que fogem à violência, a animação e as lutas bem legais, são meio falhas porque dependem da consistência que vem antes, né? E como o filme, teoricamente, não vem entre aspas, antes de nada, né? Ele tenta ser separado, ele não traz isso pra ele e ele acaba ficando meio raso demais nessa parte de sentimento de personagem. Mas assim, se você não é fã de Gantz, pode ir lá ver o filme. Eu recomendo muito que você assista. Pode ser um divulgador pra você aí, algo que impulsione você a ler o mangá, assistir o anime. Por que não? Até porque o protagonista do mangá mesmo, ele está ausente nesse filme, então você já pode começar com o carisma dos personagens em volta ali, como for. E, claro, entender o que é Gantz, porque esse filme ele resume bastante o que é Gantz no seu primor, que é essa violência, que é essa ofensa pessoal que ele faz, a coisa dos aliens, da bizarrice de monstros, né? Então se você conseguir entender essa essência, você pode ir pro mangá que você vai encontrar isso e vai ainda encontrar uma base melhor pros personagens, que é o que não tem no filme, beleza? Curte a página do HCTV pra ficar lá por dentro do que a gente posta, por favor. E é isso aí, até a próxima, tchau!